Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui pra falar sobre um assunto um pouco diferente do que eu costumo falar. Dá pra escutar essa sirene, porque... Isso, foi embora. No último vídeo eu disse que eu ia começar a fazer uns vídeos diferentes e falar sobre uns assuntos obscuros. Hoje eu resolvi falar sobre uma coisa que me aterroriza, que é paralisia do sono. Eu já comentei algumas vezes, eu acho que eu já falei em vídeos até, mas eu já comentei algumas vezes no Twitter e no Instagram que eu morria de medo disso. E algumas pessoas me perguntaram, tipo, o que é isso? E aí eu expliquei mais ou menos, baseado no senso comum e no preconceito, o que paralisia do sono é. Por que esse meu medo começou? Eu tenho um costume que talvez não seja uma coisa muito normal, mas eu faço porque eu acho muito divertido. E eu vou no YouTube e eu pesquiso experiências paranormais das pessoas, tipo a que eu gravei com a Clara no Halloween. Então, eu vejo isso de várias pessoas, porque eu acho muito interessante. Tem muitas que você vê e fica tipo... Tá, essa bicha tá exagerando. Mas tem gente que eu vejo e eu fico maravilhada, porque eu acho fascinante. Nunca tive muito medo dessas coisas. Muitas pessoas, quando experienciam paralisia do sono, acham que é alguma coisa paranormal, por ser uma coisa muito esquisita, que as pessoas não falam muito. Paralisia do sono, de vez em quando, está relacionada com sonho lúcido. Então, muitas pessoas falavam sobre paralisia do sono. Eu comecei a pesquisar e ver vídeos só sobre paralisia do sono. E por algum motivo, isso começou a me dar muito medo. Eu nunca tive paralisia do sono. E eu sei que é uma coisa tecnicamente normal, mesmo sabendo que não vai acontecer nada comigo, porque ninguém nunca morreu de paralisia do sono, né, gente? Eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que é paralisia do sono. Eu vou falar de um jeito bem didático e sem muitos termos científicos pra vocês. Paralisia do sono, basicamente, é quando você está quase dormindo ou está quase acordando. E normalmente vem junto com estresse, com ansiedade, essas coisas. E o seu corpo tá tipo, bicha, eu preciso dormir, mas a sua mente está trabalhando. Então o que acontece? A sua mente acorda, mas o seu corpo não. Por isso que é paralisia. Você não consegue se mexer, você não consegue falar. Normalmente as pessoas conseguem só mexer o globo ocular. Algumas pessoas conseguem mexer as extremidades, tipo ponta dos dedos, das mãos e dos pés, mas a maioria das pessoas não consegue. Tem gente que não consegue nem abrir o olho. Você sabe que você tá acordado, você vê tudo ao seu redor, mas você não consegue se mexer. Isso por si só já é muito aterrorizante. Às vezes vem com sonho lúcido e com alucinações. Como você ainda tá naquele estado meio de estou dormindo, você começa a sonhar. Sonho lúcido porque é um sonho acordado. Então você pode ver coisas se mexendo, você pode ver pessoas. Muita gente relata que vê entes queridos que já morreram. Então são coisas esquisitas. 100% das pessoas, eu falo sério, todo mundo que eu já vi falar sobre paralisia do sono relata uma pressão no corpo. Se você tá dormindo tipo assim, relata que tá sentindo uma pressão no peito, como se tivesse alguém sentado em cima de você. Muita gente também, a grande maioria, me atrevo a dizer tipo 98% das pessoas, falam que vê uma figura, tipo uma figura de alguém, é uma figura humanoide, meio que assim, pela visão periférica de seu saio. A maioria das pessoas sente uma energia muito ruim, como se fosse uma coisa muito tensa acontecendo, e a maioria das pessoas também volta a dormir em vez de acordar. Muita gente relata barulhos, coisas assim, mas assim, é meio que um fenômeno científico. Existem pesquisas sobre isso, existe até remédio, não um remédio para paralisia do sono, mas existem remédios que ajudam a dormir melhor, esse tipo de coisa pra quem sofre de paralisia do sono. Não adianta você falar, não acredito na paralisia do sono, é uma coisa comprovada, existe, é um fato científico, você pode pesquisar. Agora também tem todo esse lado obscuro da paralisia do sono, que muita gente acredita que não é só um fato científico. Normalmente as pessoas que têm paralisia do sono, e também não tô falando por todo mundo, mas do que eu já vi, são pessoas que têm mediunidade. Parece muita coincidência esse tipo de coisa acontecer justamente com as pessoas que têm mediunidade. Então normalmente essas pessoas que passam por paralisia... Normalmente essas pessoas que têm paralisia do sono já passaram por outros tipos de experiências paranormais. Se vocês forem me perguntar o que eu acho, eu acredito que existe sim algo de paranormal nisso. Eu sempre acredito que há algo de paranormal
em tudo. Eu não acredito em demônios como a Igreja Católica acredita. Eu tenho o meu jeito muito único, sabe, de acreditar nesse tipo de coisa, mas eu acredito que é algum tipo de entidade que faz isso. As pessoas falam que vem com um sentimento muito ruim. Se fosse uma coisa boa, as pessoas iam ficar com medo, sabe, apavoradas do que tá acontecendo. E tem uma pintura que se chama The Nightmare, que é essa aqui. Ela retrata um pouco, tipo, The Nightmare, o pesadelo, essa mulher e esse demônio sentado em cima dela. Muitas pessoas relacionam essa imagem com paralisia do sono porque tem um demônio sentado na mulher e a mulher tá assim. As pessoas falam de uma pressão no peito e algumas pessoas que sofrem de paralisia do sono também sofrem de projeção astral. Projeção astral é outra coisa bem tensa, eu também nunca passei por isso, mas eu acredito que isso exista, até porque dentro do espiritismo, e não, eu não sou espírita, mas eu tenho muito contato com o espiritismo e eu acredito em algumas coisas que eles falam. É dito que quando você dorme, você sai do seu corpo, seu espírito sai do seu corpo e fica ligado por uma linha invisível, e algumas pessoas saem, conversam com outras, conversam com pessoas que já morreram, e algumas dessas coisas se transformam em sonhos e vão se traduzindo para sonhos ou pesadelos. As pessoas que sofrem de projeção astral são as pessoas que têm consciência de quando isso acontece. E também não é toda noite. De vez em quando elas se veem saindo do corpo e olhando para o seu próprio corpo. Muita gente quando volta acha que foi só um sonho. Só que é muito específico, porque eu conheço umas pessoas que já tiveram quase premonições. E eu sempre acho que sonho lúcido, paralisia do sono e projeção astral são coisas que estão muito interligadas. E eu pesquiso muito sobre isso, eu acho muito interessante. O momento que eu tava mais pesquisando sobre essas coisas era quando eu tava escrevendo uma história de terror. Tenho essa história de terror na minha cabeça há muito tempo. Conta a história de 5 amigas que vão passar por coisas bem intensas. E assim, eu sou apaixonada pelas meninas que eu criei, eu gosto muito delas. Eu não tava conseguindo ter inspiração, assim, pra desenvolver a história. Porque eu nunca tinha escrito uma história de terror, terror mesmo, sabe? Era sempre um suspensezinho. E aí eu fui pesquisar muito, muito, muito. E aí eu comecei a, por algum motivo, ficar com medo, sabe? Eu nunca tive medo. Foi quando essas coisas paranormais começaram a acontecer comigo. Não a paralisia do sono, mas as coisas do meu vídeo de experiências paranormais. Se você ainda não viu, vai assistir meu vídeo que eu falo sobre as coisas meio tensas assim que eu já passei. Eu parei de escrever a história porque eu tava ficando bem aterrorizada mesmo. E até hoje eu não voltei, porque toda vez que eu tento voltar eu sinto uma vibe muito errada. Eu acho que eu não estou pronta ainda pra escrever essa história, apesar de eu gostar muito e eu ter, tipo, quase a história toda na minha cabeça. Eu sei o que fazer, mas eu não consigo chegar lá e escrever, assim. E uma coisa que eu acho curiosa é que, assim, eu costumava ter muito, muito, muito pesadelo. Todas as noites eu sonhava com coisas ruins. Eu tenho um pesadelo que fica, assim, na minha cabeça. Esse é o único pesadelo que eu lembro que eu acordei, tipo, em pranto, sabe? Porque pra mim isso era uma coisa de filme até então, de acordar chorando com um pesadelo. Eu sonhei que eu tava andando por uma cidade desconhecida, mas era uma cidade bem rústica, assim, toda de pedra, sabe? As casas eram de pedras, era uma cidade meio pobre. E eu lembro de tanto detalhe que eu lembro que eu tava com uma camisola que eu tinha na época. Isso foi há muito tempo, deve ter uns 5, 6 anos. De uma tartaruga. Eu lembro que eu tava andando com essa camisola com meu pai e mais umas pessoas, eu não sei porquê. Quando a gente passou por uma casa, tinha uma mulher, uma menina, na verdade, fora da casa. E aí ela tava encostada, assim. Era loira, sabe aquele loiro amarelo? Ela tinha franjinha, assim, tipo, loira. E a sobrancelha dela era muito grossa e muito preta. Aí eu olhei pra aquela menina e olhei pra porta da casa dela, tinha uma coisa escrito. Eu não sabia o que era essa coisa, eu não conseguia ler essa coisa. E eu comecei a ficar muito intrigada e eu queria ler. E eu fiquei olhando, olhando, olhando. E quando eu olhei de volta pro meu pai pra perguntar o que aquilo significava na porta, ele não tava mais lá. E todas as outras pessoas que estavam andando comigo também não estavam mais lá. Eu comecei a entrar em desespero. E eu olhei pra moça, tipo, pedindo ajuda, sabe? Eu não conseguia falar nada, mas eu olhei pra ela desesperada. E eu comecei a ir até ela pra tentar pedir ajuda. Até que do nada essa moça me pega pelos tornozelos e me puxa pra dentro da casa dela. Ela fecha, tipo, a porta assim, com todas as forças e sussurra no meu ouvido: Let me bring you back to life. Pode ou não ter a ver com aquela música do Evanescence, que na época era o que eu era mais viciada na vida, que era Evanescence, que é Bring Me to Life. Nem é um pesadelo, tipo, nossa, meu Deus, todo mundo morre, não sei o que. Não, sabe? Mas eu acordei em prantos, eu fui pra cama da minha mãe chorando, morrendo. E assim, depois eu comecei a sonhar com essa moça. Tipo, eu sonhei que tava na fila do pão. E aí essa moça tava lá e ela vendia o pão. E tipo, eu comecei a sonhar com ela algumas vezes. E
aí depois parou. Como eu tinha muito esses pesadelos e eu não tava gostando, eu comecei a pesquisar como me livrar de pesadelos. Eu descobri os Dreamcatchers. E tipo, vocês provavelmente sabem o que é o apanhador de sonhos. Jacob dá pra Bella em Lua Nova. Eu comprei vários e eu ponho os meus aqui. Esses são meio que meus amuletos, assim, da sorte. Aqui tem meus Dreamcatchers e tem uma mandala lá. Ali tem um pombinho que eu não sei se dá pra vocês verem também. Aquele negócio vermelho ali. Depois que eu pus os meus Dreamcatchers aqui, eu nunca mais tive sonho ruim. Eu tava conversando sobre pesadelos uma vez com umas amigas e aí do nada eu percebi que fazia anos que eu não tive pesadelo. Cheguei com a teoria que talvez esses Dreamcatchers, por algum motivo, também inibam paralisia do sono. Pra eu ter tanto medo disso, eu preciso ter algum tipo de predisposição, sabe? O meu quarto tem uma energia, tipo, meio conflitante. Eu não sei se é boa ou ruim. Se você teve paralisia do sono, me manda um e-mail com a sua experiência, porque eu acho muito interessante ler essas coisas, apesar de eu me cagar de medo. Muito obrigada por verem esse vídeo. Eu sei que é diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido algo legal aqui. Pretendo fazer mais vídeos sobre o assunto e pesquisar sobre coisas diferentes também, pra poder trazer uns assuntos mais interessantes pra vocês. E eu vejo vocês e espero no próximo vídeo. E essa é uma bonequinha que minha mãe fez. E ela fez várias também. Eu acho elas muito fofas. E elas ficam nessa minha cadeira aqui. Eu não tenho nome pra todas elas. Eu tenho só pra essa que eu tava segurando, que é a Zoe. Vamos criar nomes? Amelia, essa vai ser a Amelia. Ruby. Naomi. Prazer. Ai, eu sou muito estranha.